Buenos días, hermanos. Hoy traje algo diferente. Eu estou tratando de poner acá um ritmo de classe de escola dominical, pero é muito difícil, não? A costumbre nuestra já superou, não? As predicações. Pero tá, vamos tentar uma vez mais e vocês se sintam cômodos para levantar a mão, perguntar algo e algo assim. Não há problema, tá? Vamos fazer algo mais, um pouco mais sueltos, interativo. E se as perguntas são complicadas, está o pastor, tá? Para contestar a todas. Então, de minha parte, não há problema. O tema de hoje é 6Ds. ¿No? Os 6Ds são 6 Ds. ¿No? D de dependência, D de desenvolvimento, D de dedicação, D de dones, de desprendimento e de demonstração. Acá teremos os Ds em destaque acá. E estes Ds são temas de la vida cristiana comum, normal, de uma vida cristiana. E quando analisamos nossa vida relativa a estes temas, temos um termômetro de como estamos em nossa vida cristiana, como comunidade, personalmente, em meio à comunidade. Isso tem que ver muito sobre o aspecto da vida como igreja. Nós, igreja, como estamos vivendo? Essa é a ideia. Então, estamos vivendo e o termômetro de nossas vidas, nós podemos medir acá. Nossa atitude personal referente a estes temas influi na coletividade da igreja. Esta é a ideia. É nossa responsabilidade personal sobre estes temas que reflejam como estamos vivendo nossa comunidade. ¿Está bem? Então, nós já falamos virtualmente por vídeos sobre dependência da graça, desenvolvimento espiritual contínuo e dedicação ao corpo. Então, isso já está em vídeos e disponibilizado para alguns irmãos, mas vamos a juntar todo o que está sendo gravado acá, mais o que já foi feito já, e vamos compactar todo e apresentar um arquivo para vocês ao final, tá bem? Para que vocês tenham todo o material. Pero hablamos semana passada sobre dones em exercício, as capacitações que Deus nos dá para trabalhar em la igreja, para poner lo que Deus nos ha dado a favor de la igreja. E hoje nos toca desprendimento e la majordomia. Então, desprendimento, sabemos o que significa a palavra, verdade? Estar desprendido de algo. Pero majordomia, que é? Porque se não sabemos o que é majordomia, não sabemos de que temos que estar desprendidos. Verdade? Alguém sabe, pode dizer majordomia, a palavra, o que significaria? Viste como vocês não estão acostumados? Administração. Aí está. Administração de algo que temos. Perfeito. É bastante clara essa definição. E é importante para nós crentes entendermos, administrar uma palavra aún mais sencilla que administrar seria, se eu administro, eu estou cuidando. A minha mulher, viste, não leíste, não? Cuidando. Exatamente isso. Como se cuida? Administrando. Pero administrando ¿qué? Lo que uno tiene la responsabilidad sobre esto. La mayordomía, cuidar de las cosas que tenemos. Pero podemos también cuidar de las cosas que no nos pertenecen. ¿Es posible? Ser mayordomo de algo que no es tuyo. Cuidar de algo que no es tuyo. Sí, mayordomo cuida. Ahí está. La idea, el mayordomo en las películas, ¿no? La culpa siempre es del mayordomo, ¿no? En las películas, ¿verdad? Es el primer sospechoso, ¿no? Entonces, el mayordomo está ahí
el dueño de la casa es otro, los habitantes de la casa tienen pertenencias, pero el mayordomo está administrando y cuidando de todo. Pero todo aquello le pertenece? No. Entonces estamos ahora llegando más próximos de lo que es la mayordomía en la perspectiva bíblica. Lo que recibimos de las manos de Dios para cuidar involucra mayordomía. Ahora podemos hacer una lista de lo que Deus nos deu. Disse, é um cuento, tá? Isto não passou em realidade. Ele disse um cuento assim, que um homem se convertiu e foi a falar com Cristo sobre o tema da conversão. E então Deus pôs um papel aí e falou, bueno, ¿qué estás haciendo acá? Y el hombre dijo, yo estoy entregando mi vida a ti para servirte en la iglesia, en lo que quieras y todo lo demás. Está bien. ¿Estás entregando tu vida a mí? Sí. Bueno, tu vida. Entonces ahora tu vida es mía, está acá. Término de posesión. Bueno, está, dale. ¿Y cómo pensás en atenderme? Bueno, yo creo que en mi trabajo, ¿tenés trabajo? Bueno, entonces tu trabajo, ahora tu trabajo es mío. Pero ¿cómo es tu? ¿No te entregaste a mí? Sí, bueno, tu trabajo es mío. Pero si mi trabajo es tuyo, mi sueldo, tú tienes sueldo. Sí, bueno, el sueldo es mío también. Pero sin sueldo, ¿cómo voy a cuidar mi familia? ¿Tenés familia? Sí. Tu família. Não, como vai estar com minha família? Eu tenho mulher. Bueno, eu quero tu mulher. Não, e quem vai cuidar meus filhos? Quantos tenés? 3. Os 3 são meus também. Assim, então, eu trabalhei e construí uma casa para quê? Tenés casa? Casa. Quer que eu viva no alto? Alto. Pero eu vou viver para quê? Para comer comida. Tu comida agora é minha. Pero se me muero, déjame mi cuerpo. Tu cuerpo, mi cuerpo. Pero não me sobrou nada. Não te sobrou nada? Não, ¿estás seguro? Tá. Então toma. Agora cuidar de todo lo que é mío. Esta é mayordomia. Sintetizando, não? Então, todo lo que Deus nos dá, nós temos que cuidar. Mayordomia. Desprendimento é a mayordomia. O que quer dizer agora? Honra a Deus através de todos os recursos que Ele nos confia. Honrar a Deus por meio de todos os recursos, todo o que Ele te dá, tá? Vas a honrar a Él. Honrar a Él por medio de todos los bienes, todo lo que tenés, todo lo que recibís. Y esto es amplio. Poderíamos estar todo um semestre falando sobre mayordomia, em cada aspecto da mayordomia. E basicamente, se pensamos de maneira mais ampla, é exatamente o que hacemos acá todos os domingos. Estamos, de uma maneira ou de outra, tratando um tema ou outro, ensinando de algum aspecto de nossas vidas como praticar mayordomia. É verdade, sim. Recebemos um mensagem que disse o ángel, aí, pastor, porque habla com o pastor nomás, não, isso não vem direto a toda a igreja. Então, esta é a ideia. Nós temos que honrar a Deus com os bienes que Ele nos dá. Então, quando eu estou tratando de las coisas que Ele me regalou para cuidar, eu estou tratando de hacerlo bem para que o nome do dueño de estas coisas seja honrado. Foi o que dijo Miguel Ángel acá, quando em sua muerte dijo, solo en este momento de mi muerte tengo a Deus.
Então, ¿qué estaba diciendo él? Que él estaba honrando en su muerte al Creador. Si la preocupación de Miguel Ángel fuera esta siempre, cambiaría toda su obra para mejor. No voy a entrar en detalles de lo que se podría mejorar, ¿no? Hay que estudiar su obra, ver lo que no encaja en la palabra de Dios y entender lo que él podría mejorar. Y lo inmejorable, ¿no? La habilidad y el mensaje. Siempre el artista trata con habilidad y mensaje. La habilidad es cómo practica el arte. El mensaje es lo que el arte está diciendo, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Muy importante. Entonces, esta es la idea. Viste que interesante que la mano, cuando Dios está buscando al hombre, en esta foto, eu vejo em fotos, não, eu nunca fui achar ver, não? Pero esta obra, o homem está meio que assim. E Deus está assim. Ah! Verdade? Não foi assim. O homem, na verdade, está assim. E Deus é assim. Porque Ele é soberano. E para buscar al hombre, basta una mirada. Y el hombre, si no viene por la mirada de Dios, no extiende, no le, así como los ojos de este hombre están medio así, ni la mano extiende. Ahí ya podemos ver lo que se podría perfeccionar de su obra. Esta es una crítica artística de mi parte, ¿no? Teológico-artística. E se ele está enojado, allá no cielo que me hable, porque eu sei que por ahora estou tranquilo, ¿no? E os admiradores me perdonem, é só uma crítica, ¿no? De uma pessoa que não entende muito de arte e pouco de la Bíblia. Pero esta é a ideia, honrar a Deus com lo que Ele te dá. Esta é a ideia, honrar a Deus. O exemplo de Miguel Ángel é perfeito acá. Mi obra no es mi obra. Mis talentos naturales, en el caso artísticos, no son míos. Y mi vida y mi mensaje no son míos. Yo honro a Dios con todo lo que Él me da. Esta es una gran diferencia en cualquier ser humano. ¿Ok? ¿Qué Dios nos ha dado? Esta é uma foto que parece que eu la saquei de uma revista de los testigos, né, de Jeová, verdade? Que parece assim. Em minha época, quando eu recebia, sem nenhuma crítica artística, não? Só me remete a esta revista, a vezes, não? Pero era a que tinha melhor cita para exemplificar aí Adão e Eva, não? Deus não criou al homem e a mulher. Dios creó el ser humano. Entonces, la vida ya es un regalo de Dios. El existir es un regalo de Dios. La mayordomía macro, grande, amplia, empieza ahí. Dios creó al hombre y a la mujer. Y si hoy estamos acá, es un regalo de Dios. La vida es un regalo de Dios. Es cortita, ¿no? Los jóvenes piensan que es muy larga. Los ancianos ya saben que no es tan larga así. Pasa muy rápido. Pero es un regalo de Dios. Este pasaje por la tierra acá. Génesis 1:26 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios hace el hombre y la mujer y enseguida los pone como mayordomos y señoree. Entonces, tenemos que cuidar de todo lo que está a nuestra disposición.
como majordomos, porque fuimos criados por Él. Y Él encargó al hombre allá en el Edén, sin pecado en el mundo, para cuidar de todo. Mayordomía. Y Dios entonces instituyó que la familia, el método de existencia del hombre y de la mujer en la tierra, formar familia. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Creó hombre, creó mujer. ¿Y qué hizo? Y los bendijo, les dio la bendición. Él les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces de mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, y aquí que os he dado toda planta que dá semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto, que dá semilla, y os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todos los que se arrastran sobre la tierra, y que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios lo que había hecho, y aquí que era bueno, en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Un día movido, este día sexto, ¿no? Pero pasó todo esto. Entonces, fructificar y multiplicaos, familia. Entonces, la mayordomía viene de su propia existencia, del cuidado de la familia y del cuidado de las provisiones para su existencia. Comer, alimentarse, vestir-se, todo viene de la agronomía, hasta el día de hoy. Estamos vivos porque hay animales y hay vegetación. Basicamente esto. Y todo lo que utilizamos para vestirnos, para lo que sea, o viene de la tierra, o viene de los animales, o viene de las plantas. Y no salimos de eso. Yo he leído que el agronegócio de Brasil, entre lo que se planta y lo que se cría, alimenta 1 millón de personas en el mundo. 1/3 de la población del mundo. Y todavía tenemos la Amazônia para sacar cosas. Comida. Sin comida, no vivimos, ¿no? Sin tener con qué vestirnos, se complica. Si de la tierra no sacamos algo, no construimos. Todo viene de ahí. Hasta los autos que nos van a llevar a casa, los metales y todo lo demás, de la tierra vienen. Entonces Dios proveyó todo para el hombre cuidar. Cuidar de la familia y cuidar de su provisión y de su existencia. Todo con el cuidado de entender que en el contrato de conversión, de creación, la verdad, todo pertenece a Dios. Y cuando el hombre desprecia a Dios, hay un quiebre del contrato. Y este es el gran problema. Ser mayordomos é honrar o contrato del Edén. E só em Cristo Jesus podemos hacerlo. Então, podemos pensar em las infinidad de temas que temos que tratar como mayordomos, que pensamos que nos pertence, na verdade, pertence a Deus. E quando não ponemos nesta perspectiva, há problemas. Por exemplo, uma coisa que temos que ser mayordomos. Quem se habilita a falar o que é? Tempo. Viste que hasta la chica está meio complicada aí com o tema, não? El tiempo é de Deus, não é nuestro.
Ah, como vou administrar mi tempo? Não, é o tempo que Deus te deu. Como estás administrando? ¿No? Que diz a Bíblia? Todo tiene su tiempo. E todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hoy entendimos nosotros como iglesia que es la hora de estarmos acá, ¿verdad? Si estamos en un asado, ¿qué pasó con nuestro tiempo? Mal administrado. Dedicación al cuerpo. Es tiempo de dedicarse al cuerpo. No estoy diciendo que si hay alguno comiendo un asado, efectivamente es pecado. Capaz que tiene que estar ahí. Pero sabemos nosotros que estamos acá, que este es nuestro tiempo de dedicación al cuerpo. Entonces, administrar el tiempo. Nuestra responsabilidad. Como ejemplo. Outro exemplo mais amplo de la mayordomía. E agora? El otro era el tiempo, estava el reloj, estava fácil. E acá, que seria? Pode equivocar-se, não é problema. Comunicación. Comunicação. Era para equivocar-se, Juan. Se arrancar de primeira, a gente não se mueve. Hay que poner una. Comunicação. Palavras, idioma. Deus te deu o idioma para comunicar-se. Não é tu idioma. O idioma é de Deus, a capacidade de comunicar-se viene de Deus. Tienes que administrar, ser mayordomo de tus palavras, de tu comunicação. Não os embriagueis com vinho, embriagar-se. Que quede bem claro, abaixo de embriagar-se, pode. En la línea de embriagarse no puede. Arriba ya tenés internación. No embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ser lleno del Espíritu. Es al revés de estar con la mente llena de alcohol. La mente llena de alcohol no piensa, no raciona, no toma decisiones correctas. La mente llena, dominada por el Espíritu Santo, hace todo lo contrario. Te lleva a lo correcto, a la buena mayordomía. Hablando entre vosotros con salmos, hablando. Nosotros cantamos, ¿verdad? Pero antes de cantar acá, él dice, hablar entre vosotros con salmos. ¿Qué quiere decir? Tener un referente en sus palabras de glorificación a Dios en cualquier tema que se toque, para que el nombre de Dios no sea deshonrado por medio de mis palabras, sea cual tema sea. Desde hablar con mi señora, con mi esposa, hasta hablar con mis hijos y todo. La comunicación involucra palabras, entonación, gesticulación, clareza, todo. Chegar a seu marido e falar, que lindo, é uma boa comunicação. O marido chega tarde e você fala, que linda, já não é uma boa comunicação. Compreende? Que não é só palavras, há o contexto, como hablamos. Então, a comunicação, hablando entre vosotros com salmos, com hinos, aí sim, e cânticos espirituais, aí cantando e alabando ao Senhor em vossos corações, dando sempre graças a Deus, el Padre, em nome de nosso Senhor Jesucristo, com gratitud. Por que gratitud? De que estamos agradecidos? De todo, porque Ele nos regalou todo. Acuérdense, Ele nos regalou tudo. Todo. Tudo e todo que temos. Lo que temos. E as coisas mais importantes são espirituais. Por isso, llenaos del Espírito. O Espírito Santo que habita o coração do creyente é um dom de Deus. É um regalo de Deus. Esta é a ideia.
hablar. Lo importante que es hablar. Manzana de oro con figuras de plata. Es la palabra dicha como conviene. Manzana de oro con figuras de plata. Es un adorno que se utilizaba en los tiempos antiguos en una mesa de alguien que tenía posesiones. Pero la palabra dicha como conviene es un adorno para el que habla y adorna el ambiente. Y una palabra dicha de manera equivocada puede contaminar todo el ambiente. Si llego a hablar una palabra equivocada acá, yo puedo poner este ambiente acá de manera horrible. Si yo cuido, pratico mayordomía en lo que estoy hablando ahora, yo puedo ser un canal de bendición, de ánimo y de lo que sea. Tengo que administrar bien lo que hablo. Siempre. No solo cuando se está acá. Pero en la vida principalmente, en todas las circunstancias de la vida. ¿Ok? Entonces, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Un ejemplo de mayordomía. ¿Alguien tiene dudas? A mayordomía de la familia. Acá, ¿qué sería? Finanzas, ¿no? La plata. Ah, pero yo tengo sueldo. Ah, está en el contrato. La plata. Hay que administrarla de manera a honrar a Dios por la plata. O entonces, ¿y esto? Bienes. Ustedes não se equivocam? Já não dou uma classe acá. Bienes, que es diferente de plata. Son posesiones, ¿no? Entonces los bienes y los recursos para adquirir los bienes, ¿no? ¿Cómo lo administramos? Yo pongo acá plata porque es nuestro referente de cambio de mercadorias hoy, ¿no? La mercancía hoy se da por el cambio monetario de plata, ¿no? Ya estamos pasando para lo virtual, ¿no? Pero por ahora tenemos el billete, cuando haya lo virtual, no sé qué desgracia va a ser esto, pero vamos a tener que aprender a administrarlo también. Y los bienes, lo que tengo yo. Yo tengo una casa alquilada y tengo que administrar mi alquiler. Los que tienen casa a su nombre tienen que administrarla también. Ustedes tienen auto, están andando por ahí, tienen que administrarlo. Yo tengo un auto, él no anda y yo tengo que administrarlo también. Hay que administrar, no hay caso. ¿No? Entonces, la responsabilidad. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce su trabajo, esto es don de Dios. ¿Qué es don de Dios? La riqueza, los bienes y la facultad para administrarlos. Pero Marcelo, yo no soy rico. Lo que tenés es tu riqueza, porque fue dada por Dios. Sea un pedazo de pan de mañana y un pedazo de pan de noche, o todo lo que ustedes tienen ahora, es riqueza. Las personas más pobres de Uruguay hoy viven mejor que un rey en los siglos XII, XIII, XIV. ¿Ustedes pueden creer en eso? Ustedes se visten mejor, comen mejor, la higienización de los cuerpos de ustedes es mejor, el deslocamiento de ustedes es mejor, el ambiente en que podés dormir, aquecerte y todo lo demás es mejor. Todo es mejor que en aquella época. Un rey no viviría tan bien como una persona acá hoy, comparando los beneficios y las dificultades. Incluso la longevidad.
siglos XVI, XVII, XVIII, poucos viviam 80, 90 anos. Hoje muito mais gente vive. Era muito comum nesta época, 40, 50 anos, já era viejo e já estava cerca da morte. Eu, por exemplo, já marchava aí. Cambia, não estou dizendo que é uma lei estática, não? Pero proporcionalmente, hoje se vive muito melhor que nos siglos passados. E se vocês miram um pouco hacia atrás e falam de seus abuelos ou seus bisabuelos, escutem as histórias de eles e veem se vocês estão vivendo melhor que eles. Eu escutava a minha madre falar assim, porque ia ao rio, sacava a água, e aí a roupa, pá, pá, pegando na pedra. Minha madre era desse tempo. E aí ponia a olla, e cortava a lenha, e ponia o fogo para que se calentara um caldeirão para fazer comida, e depois se sacava, e tal, e fazia jabón, com quê? Com a ceniza que estava. Eu falei, Deus meu, já vou ao super, agarro tudo isso, é tão sencillo, um fósforo, já está. Verdade? Como cambiam as coisas, não? Eu vivo melhor que minha madre e meu padre. Deus me deu isso. Minha riqueza é esta. É os bens que Deus me dá e os recursos que Deus me dá. Eu vou ser majordomo de isto e Ele me vai dar facultad, capacidade de administrá-lo. Pero estes bienes e a capacidade de administrá-los é um regalo de Deus. Incluso a majordomia é um regalo de Deus. A capacidade de ser majordomo. Todo crente tem a capacidade de ser majordomo de lo que tem. Aí um jovem vai dizer, sim, pero tenho só uma bici. Uma bici. A bici é do Senhor. Incluso aquela que está já em casa toda destatelada de Gabriela é do Senhor. Temos que arreglar a seu momento. Não? Todas do Senhor. Essa é a responsabilidade que temos e este é o dom de Deus. E a igreja? Agora, cá para ver a hora, temos que fazer uma referência, não? Marcha isso, não? Agora, sim. Majordomia no tempo, arreglaram o reloj, que não andava. Majordomia na igreja. Como se dá? Agora estamos entrando em nosso tema. Todo isso era a introdução, tá? Agora estamos em nosso contexto. Como se dá na igreja? Como se dá em nossa igreja? Igreja Bautista Betel de Atlântida. Esta é nossa igreja. Como se dão as coisas? Que é a igreja? Como devemos encarar a igreja para entendermos majordomia em todas suas instâncias em la igreja? A igreja, primeiramente, é gente. E eu sou sospechoso, pero gente de la mejor espécie. Gente linda, não? Acá há alguns acá representados, outros que não puderam estar hoje, outros que nos visitavam, não? Pero estão aí. Igreja, personas. Nós somos majordomos de nós mesmos. Ou seja, vocês são um regalo de Deus para mim e eu tenho que administrar isto com vocês. Eu administro este convívio. E para administrar, eu em minha vida personal já tenho a majordomia sendo desarrollada, e aí eu devo ter um aspecto importante para mim, para poder servir como majordomo na igreja, que é ser desprendido em la majordomia, ou seja, quando se trata de minha administração, a administração de lo que Deus ha dado a mim personalmente, eu devo praticar esta majordomia com desprendimento a favor de meus irmãos. Eu posso aplicar majordomia de maneira equivocada?
E eu posso aplicar majordomia de maneira correta. Majordomia é administração, é cuidado. Eu posso cuidar mal, eu posso cuidar com princípios equivocados, ou eu posso cuidar bem. Para cuidar bem, uma característica de se cuidar bem é, em primeiro lugar, ser desprendido de las coisas que se administram. Que é estar desprendido? Não estar atado a las coisas que eu tenho como se fueran minhas. E não são minhas, são de Deus. Então, eu tenho que desprender-me de la tentação de creer que isto me pertenece. É comum, a vezes, vemos um empleado em uma empresa e ele tem esta empresa como se fosse suja. E quando por algum motivo é dispensado da empresa, isto para ele é perder a vida. Como eu dediquei minha vida, isto acá, e agora como pode ser isto comigo? Ele tem um sentimento de possessão sobre seu trabalho, sobre o contrato de trabalho como trabalhador que tem, como se esta empresa pertenciera a ele. Não pertence a ele, pertence ao dueño da empresa, que contrata e descontrata. Então, se ele tem que trabalhar com todo seu empenho, pero sem apoderar-se da empresa a qual está prestando seu serviço, porque não lhe pertence. Ele a cuida e lhe hace bem, porque sabe que está tratando de edificar algo que pertence a outro. E ele não tem direito de echar a perder o que não lhe pertence. E tampouco tomar possessão de lo que não lhe pertence em sua cabeça, porque não é assim. Isso serve para os empregados aí que trabalham para as empresas e para a vida. Para a vida. Temos que entender isso. Nada nesta vida nos pertence. Administramos o que Deus nos dá. Então, estamos desprendidos para poder exercer a administração de maneira correta. Assim é. A igreja é a igreja do Senhor. Então, quando entra alguém acá, este não me gusta, eu não quero esta pessoa em minha igreja. Não é tu igreja. A igreja é do Senhor. Tens que administrar tus relacionamentos e receber as pessoas que Deus ha enviado. ¿Me compreende? Administração de los bienes del Senhor. A igreja é del Senhor e nós somos desprendidos de todo o que temos em benefício da igreja de Cristo Jesus, representada para nós acá na terra por esta comunidade. E esta é a realidade das outras comunidades também. E quando pensamos em igreja, aí temos a estrutura que nós temos como igreja, que é o que Deus fornece à igreja para que nós podamos reunir. A vezes Deus nos proporciona um espaço bajo um árvore. O que vamos fazer? Cuidar deste árvore, cortá-lo, deixá-lo sempre bem verde, cuidado. Por quê? Porque nossas reuniões são bajo o árvore, como passa nas igrejas, muitas igrejas de África, algumas tribos, eles se reúnem bajo uma grande árvore que há aí, que abriga a todos, não? 120 pessoas bajo um árvore, uma coisa impressionante. Há que cuidar desse árvore e deste espaço. Sí, bueno, a intendência nos regalou acá o salão de fomento para reunirnos. Já passou em las igrejas acá em Uruguai isso, em alguns pueblos. Então, vamos tratar de aquelas dependências com majordomia. Pero é de la intendência, não importa, é o espaço que o Senhor nos ha dado, vamos a cuidá-lo. Então, sempre limpio, pintado, mantenido, todo o demás. Pero é de la intendência, mas todavia vamos a cuidar. Porque em instância superior é do Senhor. É o espaço que o Senhor nos deu, alquilado por la intendência, bajo um árbol ou com uma propriedade a nome de
una personería jurídica, no importa. Lo que el Señor da a la iglesia cuida. Sea lo que sea. Mayordomía. Tenemos que entender esto. Esto acá es del Señor. São ladrillos, pero son del Señor. El Señor nos dio. Vamos a administrarlo. Así como yo administro los ladrillos de mi casa, yo debo administrar los ladrillos de la iglesia. Es extensivo. Pero si en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra vida personal, tenemos nuestra mayordomía un desastre, va a reflejar en la vida de la iglesia, porque de la misma manera vas a hacer acá. Entonces, la familia es la base de la iglesia. ¿Por qué? Porque en la familia se practica de manera más específica los principios que son reproducidos en la iglesia. Y los principios que son reproducidos en la iglesia reflejan, por su vez, en la vida personal de uno. Es un cambio. Cuando decimos los pastores tienen que ser hombres según la palabra, porque el liderazgo tiene que ser ejercido por hombres. ¿Qué estamos diciendo? Que las familias, los hombres, tienen el liderazgo de la familia. Eso se refleja en la iglesia, que refleja en la familia. Un cambio de versión, mala mayordomía de la doctrina que el Señor nos ha dado. Somos una raridad en el mundo evangélico por practicarmos así, pero está en la palabra y lo vamos a cumplir. Mayordomía en la doctrina, en la enseñanza. ¿Qué creemos nosotros? Si lo creemos y vamos a administrarlo. Esa es la idea. Iglesia primitiva, ¿cómo hacían ellos en se tratando de desprendimiento? Todos los que habían creído estaban juntos, estar juntos, y tenían en común todas las cosas, todo es común. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué quiere decir? Tener todo en común no es lo que mío es tuyo. Tener todo en común es lo que tengo está a tu disposición y lo que tú tenés está a mi disposición. Según la necesidad. Hubo una necesidad en una iglesia con más de 15,000 personas. Habían personas pasando por mucha necesidad en la iglesia de Hechos, la primera iglesia instituida por Cristo Jesús. Dentro de esta necesidad, las personas que tenían posesiones y podrían disponibilizar de ellas, vendían la propiedad y disponibilizaban la plata para los apóstoles, y los apóstoles atendían a los necesitados. Era según la necesidad. Entonces, Bernabé, por ejemplo, tenía un campo, lo vendió, agarró la plata y entregó a los apóstoles. Pero él no vendió todo lo que él tenía. Él vendió lo que él tenía condiciones y su facultad de administración daba para él la posibilidad de disponibilizar el terreno. Y entonces él dispuso para la familia. Esa es la idea acá. La gente quiere predicar comunismo con este texto. Los que hacen eso no saben nada de las Escrituras. Incluso alguien que no tiene a Dios y no cree en Dios no debería meterse en estos temas, porque se va a complicar, porque estamos hablando acá de una mente superior que es la mente de Cristo Jesús. No es para cualquiera, es para los salvos en Cristo Jesús. Teología enseñada por quien no cree en Dios y en su doctrina, no los escuche, porque no sirve. ¿Tá? Entonces acá es el tema. Desprendimiento en la mayordomía. Exactamente lo que están haciendo acá estos hermanos de la iglesia en Hechos. ¿Ok? Mateo 6, 19 a 24, dice así: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. El tema del desprendimiento es: ¿dónde está tu corazón?
Si estás apegado a lo que tenés, no estás desprendido de lo que tenés, entonces tu corazón está ahí. Y si tu corazón está ahí, lo que tenés es tu tesoro. Yo puedo tener un auto y Billy puede tener un auto. Él es desprendido, el tesoro de su corazón, el auto no es el tesoro de su corazón, pero para mí es mi auto, porque es mío, yo lo tengo y no puedo y no entra cualquiera en mi auto, porque mis principios están basados que esto es mi tesoro, es todo lo que tengo. Pero Billy tiene su tesoro en el cielo. ¿Qué es tener el tesoro en el cielo? Es invertir sus esfuerzos en lo que es eterno. ¿Qué es eterno? La iglesia de Cristo es eterna. Transciende esta vida. Son tesoros en el cielo. Dios es eterno. Yo voy a convivir toda mi existencia con Él, incluso pós-muerte. Voy a estar siempre con Dios. Entonces Él es mi tesoro. Sus principios son importantes. Entonces, ¿qué es mi auto? Es de Dios. Y yo lo utilizo para su gloria. Lo trato bien, lo cuido bien y está disponible para su obra. Un ejemplo. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. La persona que junta cosas, que recibe cosas y piensa que esto va a durar para siempre, no va a durar para siempre. Esto no va a durar para siempre y tú vas a durar menos que estas cosas, capaz. Porque capaz que estas cosas van a seguir y tú vas a morir y no vas a tener más estas cosas. Yo nunca vi en un oficio fúnebre para enterrar a una persona que falleció, que acompañara en los autos un camión de mudanza. ¿Ya vieron? Los parientes, ahí pasa un camión y viene todo. Los egipcios trataron de hacer esto. Están robando todo ahí en las pirámides hasta hoy. Porque ellos no llevaron nada. Entonces los bienes es un don de Dios para que nosotros, con la facultad, podamos comer, disfrutar de ellas y servir a nuestros hermanos y a los necesitados según nuestra facultad, según una buena administración. Basado en una necesidad legítima. Esta es la idea. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí va a estar tu corazón. Esta es la idea. Filipenses 4, de 11 a 19, dice: No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Contentamiento. Es la palabra amiga del desprendimiento. Si yo estoy contentado con lo que tengo, no estoy desesperado porque mi auto es 82 y yo no tengo uno 90, y cuando tenga el 90 quiero tener 2000, y cuando tenga el 2000 necesito tener el 2020, y si puedo tener el 2023 que van a lanzar antes de 2023, yo lo quiero tener también. Contentamiento, lo que Dios me ha dado, esta es mi riqueza. Esta es mi riqueza. Y si me da más, amén. Y si llego a tener un poco menos, amén. Entonces, contentamiento, es lo que Pablo está diciendo. Yo he aprendido a contentarme, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Saber vivir de manera humilde es tan importante como saber tener abundancia. Hay que administrar las dos situaciones. En todo y por todo estoy enseñado, o sea, tanto de un lado como de otro. Así para estar saciado como para tener hambre. O sea, Pablo, por motivo de su oficio de predicador, pasó por privación de alimento en algunos momentos. Y él sabía administrar esa situación. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Necesidad legítima, ¿no? Sin embargo, bien insisteis en participar conmigo en mi tribulación. La iglesia de Filipos viu a Pablo que pasaba por necesidades específicas y la iglesia entonces se dispuso a atender a este apóstolo. Y Pablo dijo, bien insistes en participar. No porque él no sabería administrar la situación en que vivía,
Pero la situación en que vivía había necesidades legítimas. Y la iglesia entonces, con desprendimiento en su mayordomía, como iglesia reflejada en la unidad de los miembros, entonces practicó un auxilio a Pablo. E sabeis também vosotros, ó Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando él empezó a predicar el Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. La única iglesia solícita al apóstol Pablo, cuando él salió para predicar el Evangelio, fue la iglesia de Filipos. Qué bendición para los filipenses. Qué tristeza para las otras iglesias que Pablo passou plantando e predicando. Omissão, mala majordomia. Pero Filipos não. Pois a Tessalônica me enviastes uma e outra vez para minhas necessidades. Quando ele estava plantando a igreja de Tessalônica, recebia auxílio mais de uma vez da igreja de Filipenses. Não é que busque dádivas, ou seja, Pablo não estava buscando dádivas de todos, não era uma pessoa que estava pedindo e abusando das pessoas, sino que busca o fruto que abunde em vuestra conta. Que fruto? A predicação do Evangelho. Pero todo lo he recebido e tenho abundância, estou lleno, havendo recebido de Epafrodito, que foi o homem que levava estas provisões a Pablo, lo que enviasteis. Como Deus recebe a ofrenda destas pessoas a Pablo. Como Deus recebe. Ofrenda, olor fragrante, sacrifício acepto, agradável a Deus. Mi Deus, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Pablo está dizendo, a ajuda que vocês me mandaram, mais de uma vez, por meio de Epafrodito, que quase se morreu no viaje para levar essas coisas a Pablo. Ele disse, esta ofrenda é um sacrifício aceitável a Deus, de bom olor, como que Deus recebe isto de maneira agradável. E Deus mesmo se encarga de suplir a igreja de Filipos em suas necessidades. Então, Deus trata de suprir a nós em nosso desprendimento. Somos desafiados a isto todos os dias. É um grande desafio a majordomia cristiana. E o último texto hoje, estamos por encerrar. Asimismo, hermanos, os hacemos saber a graça de Deus que se ha dado a las iglesias de Macedônia. Que está dizendo Pablo acá? Que houve hambre na igreja de Jerusalém. Mira que coisa. A igreja que começou aí distribuindo e distribuía seus bens em favor de los sujos que passavam necessidade. Agora a igreja passava por grande necessidade. Um hambre que assolava toda a região. Então, economicamente, todos estavam sofrendo. E Pablo, então, levanta uma ofrenda em las iglesias para auxiliar a esta igreja que passava necessidade. E aí Pablo disse, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Deus que se ha dado a las iglesias de Macedônia, hablando a la iglesia de Corinto, ¿no? Que em gran prueba de tribulação, ou seja, ellos, las iglesias aí de Macedônia não estavam sobrando plata, sobrando mantimentos, sobrando provisões. Estavam passando por grande tribulação, tanto de persecução como o hambre que assolava a terra. Que em grande prueba de tribulação, a abundância de su gozo e sua profunda pobreza, ou seja, eles eram igrejas que passavam por profunda pobreza, comparativamente com o que seria ser rico naquela época. Abundaram em riquezas de sua generosidade. Tanta era a restrição financeira e em la mesma proporção acá para arriba, a abundância de sua benevolência em servir, a gana de servir, a generosidade. Pois dou testemunho de que, com grado,
andado conforme as suas forças, ou seja, conforme as suas forças, eles entendiam que podiam andar, e aún mais allá de suas forças, eles fizeram um esforço a mais, em prejuízo de eles, a benefício de los demás. Pidiéndonos com muitos ruegos que les concediésemos o privilégio de participar. Ou seja, as igrejas insistiam a Pablo, que estava coletando a plata, que eles deseavam ter o privilégio de participar. Dentro das circunstâncias em que estavam, entendiam que a generosidade era importante, e assim se aplica a majordomia na igreja. Esta é a ideia. En este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. O sea, ellos se entregaron de todo para poder ayudar a los hermanos que tenían una necesidad aún más grave que la de ellos. Porque la situación de ellos también era grave, pero había aún una situación más grave. Estas coisas só se podem dar, incluso no tema material, quando há desprendimento. O quinto D, desprendimento. Acá não é importante agora nós entendemos qual é o método, se é diezmo, se é ofrenda. O tema acá são os princípios que movem as ações. Estar listos para servir. Todo o que administro, eu posso pôr a serviço. Lo que leio, lo que estudio, minhas habilidades, lo que seja. Se não posso contribuir com a porla, posso contribuir mesclando a porla. E se não se mesclar, vou contribuir levando o balde. E se não posso levar o balde, vou fazer o chouriço para que quando deixem de trabalhar, comam algo, lo que tenés. Entregar-se ao Senhor e com o que Deus te ha dado, com as riquezas que tenés, em primeiro lugar, há que reconhecer as riquezas que Deus te dá, estar grato por todo o que tenés, e entenderlo como riqueza de Deus, dom de Deus, e aí desprender-se de isto, entendendo que isto é de Deus, para utilização para a glória de Deus. E isto tem que reflejar na igreja. Majordomia, desprendimento na majordomia. Então, hermanos, desafio para nossa igreja. Sermos desprendidos na majordomia. E isto refleja em nosso termômetro espiritual. Eu posso ensinar acá, Bárbara, a vocês, mas tenho que ter à disposição de vocês o que eu tenho, segundo a necessidade de vocês, a legítima necessidade de vocês. Por um lado, Pablo, como majordomo, não usurpava a las pessoas querendo quitar-lhe coisas. Pero a su vez a igreja, mirando as necessidades legítimas, suplia. Aún se passava até o ponto de Pablo dizer: mira, estou lleno, não mandem mais. Já está bem, graças. A necessidade está suprida. Eu não estou aqui para ser, para poner-me entesourar coisas por la benevolência de vocês. Era uma necessidade, vocês la supriram. Amém. Esta é a ideia. Uma experiência que eu vivi no último minuto. Hoje a Igreja Bautista Maranata cumpre anos. Eu não sei quantos, mas cumpre. Eu me olvidei los anos, são bastante. E eles estão de festa já. Né? E é interessante, nós nos reunimos em uma capilla pouco mais grande que esta. Se estendia pouco mais, entravam 90 pessoas, apretaditas. E chegou um momento que não entravam toda a gente que estava, porque se poniam afuera, eram com ventanas parecidas com estas, e a gente mirava a reunião por la ventana às vezes.
E nós outros decidimos, o que vamos fazer? E aí apareceu um terreno que era como uma estância, pouco menor que La Tuna, por exemplo, mais ou menos aí, mais afastada da cidade, e tinha um salão já pronto, um galpão grande. E este homem ofereceu esta propriedade para a igreja. E para ter uma ideia, assim, a igreja tinha 20 e a propriedade custava 1.000. Era esta a proporção. Então, a igreja entendeu que havia uma necessidade de cambiar e eles oraram, passaram a alquilar um galpão provisoriamente, venderam a propriedade que tinha, se somaram de 20 passou a 40 para 1 milhão. E então falamos, bueno, necessitamos um lugar para melhor servir ao Senhor. Não era para, temos um lugar. Porque para servir os ministérios não dava ele espaço. Sabe o que fizeram a gente? Diz assim, bueno, então vamos ver o que podemos juntar. Então, hermanos que tinham 2 autos, ofereceram o auto. Hermanos que tinham 2 apartamentos, quedaram com um solo. Hermanos que tinham uma plata guardada, não sabiam o que fazer com ela, mas estavam guardando para um momento oportuno. Bueno, o momento oportuno. E com tudo isso se juntou 80% do valor. 80%. E aí foram a comprar. Eu nunca vi isso em minha vida. Em uma igreja, mira, eu me converti com 14 anos. Eu nunca havia visto algo assim. Aí fomos falar foram falar com o proprietário. E o proprietário disse, 20% acá é bastante plata, não? Falta 20% acá. Vamos a negociar. Aí fizeram um parcelamento que era assim. E a igreja empenhada, fazendo uma contribuição mais allá de lo que hacía mensualmente para cobrir isso. No segundo, terceiro mês, o dueño da propriedade chegou e disse, mira, o que está passando com vocês? Eu nunca vi uma coisa assim. Aí o pastor explicou o que estava passando, que era o Espírito de Deus movendo as pessoas para isso. E esse homem entregou sua vida a Cristo, a mulher entregou sua vida a Cristo e falou, bom, então agora minha parte e a família são estes 20%. E aí entramos em Deus. Deus tem seus meios e sua provisão para a obra que Ele quer fazer. La que Ele não quer fazer não vai vir plata. Podem ser planos, os que queiram não vai vir. Para a sua obra sempre vai ter. Em la igreja e na vida de vocês. Porque nós nos cuidamos. E não vai haver necessidade. A necessidade, que digo, legítima, não? Que comer, que vestir, onde dormir, isso não pode faltar a los membros da família de Deus, porque a família de Deus vive os princípios do desprendimento em la mayordomia, para as pessoas e para o que se administra para as pessoas, seja um árbol, seja uma estância, não importa. É assim. Esta foi minha experiência, não? Então, a palavra de Deus é fiel e quando praticamos mayordomia, somos bendecidos. Então, que os exemplos, principalmente da palavra de Deus, puedan llenar nossos corações e nos motivarmos a cumpri-lo. Amém? Com a palavra de oração, eu passo para o pastor, não? Termino acá. Amém. Então, com a palavra de oração, os irmãos estão dispensados para o terceiro tempo, que é a comunhão. Deus querido, graças por este tempo acá, graças por tu palavra, graças por todos os bienes que tu nos has dado, todas as riquezas em nossas vidas, para ponermos à disposição tuya, para cumprimento de tu obra. Ajuda-nos a ser desprendidos, dificultad para mim e para todos os irmãos, porque nossa natureza humana pide lo contrário. Juntar, retener
e usar para uno mesmo. Pero que não seja assim com nós, ó Deus. Ajuda-nos a servir com faculdade, com inteligência, com responsabilidade, todo o que tu nos has dispuesto para a honra e glória de tu nome. Assim te pedimos, amém. Que Deus os bendiga, que tenham um lindo fim de domingo. Graças, irmãos.